a ela e que são muito caras para todos nós. Por isso estão aqui. Há muitas outras, mas nem todos puderam estar aqui neste momento. Então, é uma honra tê-los aqui neste ato solene, em homenagem aos 10 anos de atividade da Associação Procura da ELA, Esclerose Lateral Amiotrófica. E agora, então, para dar início ao nosso evento, eu vou anunciar aqui a composição da mesa. Eu vou chamar à mesa os nossos presentes. Então, aqui, em primeiro, a excelentíssima senhora, deputada estadual Carla Morando. Que nos recebeu aqui na casa e abriu a porta para estarmos aqui, nos ajudou na organização deste ato solene. Agora, o presidente do Conselho da Administração da Associação Procura da ELA e também diretor fundador, o senhor Jorge Camilo Abdala Júnior. Também a nossa diretora-presidente atual, a senhora Lina Rose Galvão Pádua. E agora, vou chamar aqui, convidar à mesa também o senhor Arthur Cabeira, nosso diretor também, faz parte da nossa diretoria. A doutora Andresa, por favor. A nossa querida Vera Cristina Saliba Abdala. E, finalmente, para compor esta mesa, a nossa querida ex-presidente da associação e diretora fundadora também, a senhora Sandra Helene Mota Gomes. Por favor. Ah, está aqui. Olha, está ali. Então, agora, para iniciarmos, eu gostaria, antes de mais nada, aqui anunciar a presença e nosso agradecimento ao doutor Maurício Freire, aqui presente, delegado de polícia e diretor do Instituto de Identificação IIRGD. Obrigada pela presença. Então, agora sim, para iniciarmos este ato solene, passo a palavra à nobre deputada estadual Carla Morando. Bom dia a todos. Bom dia. Uma alegria muito grande, uma satisfação estar aqui no dia de hoje. Começar cumprimentando a presidente da diretoria, Lina Rose Galvão Pádua, presidente aqui dessa associação tão importante. Presidente do Conselho de Administração, Jorge Camilo Abdala Júnior, a diretora jurídica, doutora Andresa Diaféria, diretora de eventos, a Vera Cristina Saliba Abdala. Também aproveitando aqui para parabenizar não só o dia de 10 anos da associação, mas também o dia do aniversário de casamento, o dia do aniversário do presidente do Conselho. Aqui a gente está comemorando muitas comemorações. Diretor de Patrimônio, Arthur Cabreira Gomes, aqui do lado de cá. Ex-presidente da associação, Sandra Helene Mota Gomes. E o mestre de cerimônias, a Élica, também. E aproveitando também o Dr. Maurício José Freire, por estar aqui, delegado de polícia, diretor do Instituto de Identificação. Um prazer. Bom, como hoje tem muita comemoração, né, aniversário de casamento, aniversário de entidade, aniversário
de anos também. Bom, é muito bom, muito importante, e aproveitar para comemorar tudo, porque tudo muito bom. Amigos e amigas, bom dia. Hoje é um dia muito especial. Comemoramos o 10º aniversário da Associação Procura da ELA. É uma doença neurológica degenerativa, progressiva, e que precisa de atenção e acolhimento tanto para o paciente quanto para a família. Este é um trabalho realizado com atenção, carinho e respeito pela entidade, pela Associação Procura da ELA. A história dessa organização sem fins lucrativos começou em junho de 2013, pelas abençoadas mãos de Jorge e Cristina Abdala, Sandra Mota, José Leda, Andresa Diaféria e de seu então esposo, Fernando, e a doutora Alessandra Dorsa. 10 anos depois, estamos aqui para celebrar essa iniciativa com muito amor e respeito, atentos às necessidades dos pacientes e familiares e lutando para garantir o atendimento que precisam durante todo o tratamento. Eu quero aqui enaltecer o trabalho da Associação Procura ELA, que promove, através dos seus voluntários, a assistência social, informações e orientações, cuidado e o acolhimento aos pacientes de ELA e todos os seus familiares. Essa é uma missão extremamente relevante, pois a sua atuação garante a capacitação de quem vive o dia a dia ao lado do paciente, seja a família, um cuidador ou profissional de saúde. É um trabalho significativo para o progresso e cuidado dos pacientes de ELA. Sei o quanto é importante essa ação. Como profissional da saúde, trabalhei durante anos como fisioterapeuta no CAISME, que é a entidade que cuida das mulheres e atenção integral à saúde da mulher, no Hospital Mário Covas, de Santo André, também realizando um trabalho na área da saúde da mulher, por mais de 5 anos, na reabilitação pós-cirúrgica de mastectomia e o tratamento de câncer de colo de útero. O tratamento de câncer e do ELA tem protocolos totalmente diferentes, distintos, mas ambos têm em comum que o amor e o respeito e o acolhimento contribuem sobremaneira para o resultado positivo do tratamento. A ELA, especificamente, ficou mundialmente conhecida em 2014, com o desafio do balde de gelo, que mobilizou milhares de pessoas em todo o mundo com a adesão de muitas celebridades globais e nacionais. Foi uma ação importante, pois a Procura arrecadou mais de R$500 milhão com a campanha e conseguiu adquirir dezenas de equipamentos e suprimentos para os pacientes. O número de participantes no grupo de discussão sobre a doença no Brasil aumentou em 400%. Entretanto, não podemos depender de ações esporádicas para garantir investimentos para esta associação que tem um papel significativo no tratamento dos pacientes com ela. Por isso, seguimos firmes na luta por políticas públicas que atendam pacientes e que possibilitem a preparação da família para auxiliar no tratamento. Quanto mais pessoas souberem da doença, maior o apoio teremos. E assim conseguiremos alcançar mais pacientes e famílias, e além de sensibilizar e engajar a sociedade em prol desta nobre causa. Desta forma, fizemos questão de não deixar passar desapercebido essa data tão especial, os 10 anos de fundação da Procura do ELA. Estamos aqui unidos nesta manhã para celebrar o trabalho da Procura e ampliar essa rede de conscientização sobre a doença e os cuidados especiais que os pacientes necessitam. Estima-se que entre 13 e 15 mil brasileiros são pacientes com ela. Faz-se necessário um olhar mais amplo e contundente em favor das pessoas portadoras da doença e da ampliação das políticas públicas que possam garantir um atendimento de qualidade para o paciente e a orientação especializada para a família. Eu reafirmo nesta celebração o nosso compromisso com vocês. Contem comigo através do nosso mandato. Seguimos apoiando ações sociais e de saúde
que garantam a vocês um apoio para conseguirem atender mais pacientes e familiares, realizarem os seus projetos de capacitação profissional, de saúde, intensivistas e que continuem esse importante investimento que é o trabalho com a cura do ELA. Podem contar comigo sempre que for necessário. Eu, como deputada estadual, que mais destinou emendas parlamentares para as entidades assistenciais na 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e coordenadora da Frente Parlamentar em prol das entidades assistenciais, coloco mais uma vez o meu mandato à disposição do importante trabalho de saúde e cuidado com os pacientes e familiares das pessoas portadoras de ELA. Uma das doenças mais raras e silenciosas, que chega quando menos se espera. Que possamos todos contribuir com amor, carinho e solidariedade para acalentar o coração dos portadores de ELA e auxiliar a família nessa missão de cuidar de quem ama num momento tão difícil da vida. Estamos juntos nessa luta, amigos. Conte comigo. Um abraço. Nós agradecemos as palavras carinhosas da deputada Carla. E agora, então, passo a palavra para o nosso diretor fundador e também atual diretor da associação, o senhor Jorge Abdala. Bom dia. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos, todos reunidos, nessa data tão importante para todos nós. Fazer um especial agradecimento à deputada Carla Morando, toda a sua assessoria que tornou esse evento possível. Muito obrigado, deputada. Agradecer a presença de todos que estão aqui. É muito importante cada um de vocês estarem aqui nos prestigiando nesse dia. Essa data realmente, para nós, é uma conquista muito grande. Estamos aqui celebrando os 10 anos da Associação Procura da ELA. Quando a associação foi criada, há uma década, muitas pessoas desconheciam a esclerose lateral amiotrófica. Sequer sabiam que ela era uma doença. No entanto, graças à perseverança, à dedicação da associação, e hoje mais de 8.000 associados, isso foi mudando. Através do trabalho incansável dessa equipe, muitas pessoas agora sabem sobre essa doença e o impacto que ela tem na vida das pessoas. A Procura nasceu da soma do desejo de algumas pessoas em fundar uma associação diferente, de cunho 100% assistencial, voltada a melhorar o dia a dia da pessoa com ela e seus familiares, principalmente com empréstimos de equipamentos. Ou seja, um modelo diferente do que já era encontrado no brilhante trabalho das demais associações já existentes. Essas pessoas precisam ser aqui nomeadas e lembradas. Em primeiro lugar, Alexandra Lebelson Zafir, em memória, paciente de ELA, advogada, criminalista, ser humano ímpar, de uma generosidade incrível, que foi a pessoa que me apresentou a ela, que moveu a mim, a minha esposa, Cris Abdala, a quem aproveito para fazer um agradecimento especial por abraçar essa causa, se dedicar a ela de corpo e alma, realizar todos os eventos com maestria, muito amor, aceitar essa empreitada. Ao meu lado, ao lado da Cris, da Lê, estava José Leda, também paciente de ELA, de Brasília, Distrito Federal, com a sua esposa cuidadora, Sandra Helena Mota Gomes, que está aqui compondo a mesa, que foi nossa primeira presidente da associação, que muito nos ensinou sobre a doença e como era gerir uma associação. Era entre nós a que tinha mais experiência e experiência no terceiro setor. A querida Andresa de Aféria, filha do senhor Salvador de Aféria, em memória, paciente de ELA, e seu então marido Fernando. Reunidos naquela ocasião, decidimos que a associação deveria ter também um profissional de saúde em sua diretoria. E dessa forma, decidimos convidar a fisioterapeuta Alessandra Dorsa para ser nossa diretora técnica. Nascia assim, em 26 de junho de 2013, a Associação Procura da ELA. Atualmente, a instituição continua sendo uma fonte de liderança e apoio para aqueles que possuem esclerose lateral amiotrófica. A equipe trabalha diligentemente para buscar soluções e apoio para aqueles que sofrem com a ELA.
e fornece recursos e informações para as famílias e entes queridos que estão lutando contra essa doença. Os últimos 10 anos não foram fáceis, e apesar do progresso alcançado, sabemos que ainda há muito a fazer. Mas é importante reconhecer o que a Procura tem feito, e ela tem feito uma diferença significativa na vida de muitas pessoas. Desde a sua criação, a organização tem sido uma fonte de esperança, apoio e força para todas aquelas pessoas que lutam contra ela. Nesses 10 anos, a associação tem trabalhado incansavelmente para conscientizar as pessoas, capacitar profissionais e cuidadores, mas principalmente acolher pacientes e familiares com a doença. A associação tem sido um farol de esperança para aqueles que se sentem desanimados ou desesperados e um ponto de contato essencial para os que procuram informações de qualidade e recursos. A Procura da Ela é um exemplo do que é possível quando as pessoas se unem para alcançar um objetivo comum. Ao longo desses 10 anos, a associação cresceu e alcançou muitas conquistas, e muitos obstáculos foram superados. Foram 10 anos de muita dedicação de todos os voluntários, sejam os fundadores, já aqui mencionados, os profissionais de saúde, sejam os próprios pacientes que sempre estiveram conosco. Desde a fundação, não paramos de crescer, mas alguns pontos devem ser lembrados aqui. Em 2014, tivemos a campanha do balde de gelo, que foi o que deu gás para a associação comprar seus primeiros equipamentos e fechar as primeiras parcerias com as empresas que seguem conosco até hoje. Um agradecimento especial faço a Laura Mings, da Lumiar, que antes mesmo do balde de gelo acreditou na Procura e nos doou 20 pipapes. Essa campanha, a ajuda de uma paciente recém-chegada à associação, que fez um trabalho de divulgação fantástico nas mídias e hoje é nossa diretora administrativa, a Silvana Almeida, foi inesquecível e de valor imensurável para a Procura da Ela. Se conseguimos ser a instituição brasileira que mais arrecadou recursos com esta campanha, devemos isso a ela. Desde então, ela toca alguns canais da associação, em especial o canal do YouTube, criado por ela mesma em 2014. Daí em diante, ao lado da Alessandra Dorsa, juntaram-se outros profissionais especialistas em ela, trabalhando voluntariamente na associação. Tiago Tavares, Simone Rossafel, Eduardo Vital, Cida Praeiro, Tamara Rocha Braga, Jennifer Dutra, Ana Lúcia Chiapeta, Rogério Oliveira, Vânia de Castro, Marcelo Salgado e Daniela Morgan. Além dos neurologistas Rodrigo de Holanda e Karina Lebes. Além de tantos outros que já passaram pela associação e que vêm dando suporte, orientação e atendimento às pessoas com ela. Em 2019, tivemos outro ano excepcional da associação, pois foi quando criamos um grupo gestor para nos ajudar a tocar a Procura, com forte presença do senhor Arthur Cabreira Gomes, que, entre outras coisas, fez o link da Ela com o mundo de futebol. Seu filho Rogério, que passou a cuidar do nosso marketing através da agência Explorer, e Marcelo, que, além de psicólogo, aceitou o convite, o desafio enorme de moderar o grupo da Procura da Ela no Facebook, com mais de 28 mil membros. É um desafio. E a chegada de um novo casal. Pedro, por favor. Fábio Carvalho, naquela altura recém-diagnosticado com ela, e sua esposa Lina Pádua, que chegaram aqui com muita energia, garra, amor e dedicação. Ainda em 2019, sob forte influência da Lina, decidimos alugar um espaço para termos uma sede física e contratarmos uma assistente social. É claro que o nome que me veio à cabeça foi de Élica Fernandes, que esteve por quase 20 anos à frente da Abrela. Com a contratação da Élica, achamos que deveria ter mais uma assistente social trabalhando junto e chamamos então Priscila Pedrosa, vinda do IPG. E com uma sede, a Procura deu mais um grande passo para ser o que ela é hoje. Em 26 de junho de 2020, há exatos 3 anos atrás, a Lina assumiu a presidência da associação e vem fazendo um trabalho maravilhoso e revolucionário nos últimos 3 anos, com o apoio do Fábio, que se tornou o maior filântropo da associação nesses 10 anos, pois com as verbas que obtivemos com a venda das 2 edições de seus livros, tornou possível manter a estrutura que temos hoje, de termos uma sede física,
com diversos assistentes sociais, fazer a compra de diversos respiradores e tobes. É importante registrar que, durante 6 anos, a procura não teve nenhum funcionário, apenas voluntários. Só depois de termos a sede que passamos a ter as assistentes sociais. Ainda hoje, gostaria de agradecer à equipe, às assistentes sociais, às estagiárias, a todos os profissionais de saúde voluntários, aos membros do comitê científico, a todos os voluntários do corpo diretivo, aos doadores e mantenedores da associação, por todos os sacrifícios feitos e esforços dedicados em nome daquele que sofrem e lutam contra ela, principalmente os mais humildes. Pedro, por favor. Um agradecimento especial ao Fábio Carvalho, que não pôde estar aqui hoje conosco, mas, sem todo o empenho dele, sem o legado que ele está deixando para nós, a procura não teria esse tamanho que tem hoje. É importante lembrar que, embora a luta contra ela seja difícil, muitas vezes dolorosa, a Associação Procura da Ela está sempre presente para apoiar e acolher cada indivíduo com todo o seu empenho. Não há palavras que possam expressar adequadamente o orgulho e a gratidão que eu sinto por todos os membros da associação, nessa data tão importante. Espero que esta celebração sirva como um lembrete de que, quando nos unimos, podemos fazer uma grande diferença na vida das pessoas. Obrigado a todos, a cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigada, Jorge, nosso querido diretor, por essas palavras tão gostosas de serem ouvidas, não é? Todo mundo gosta de ser reconhecido, de ser homenageado, enfim, de ser falado. Então, vamos agora passar a palavra para a nossa querida presidente, a senhora Lina Rose Galvão Pádua. Bom dia a todos aqui. Muito obrigada por estarem aqui presentes. Muito obrigada à deputada Carla Morando por essa oportunidade de divulgação, de nos reunirmos, de celebrarmos esses 10 anos tão importantes que é da associação. Eu não preparei nada no papel, vou falar meio de improviso. E gostaria de agradecer a cada um que está aqui, né? Cada um tem o seu papel, os profissionais, voluntários, né? Todos que nos ajudam, né? Os nossos pessoas colaboradores, né? E os assistentes sociais, nossos anjos da procura, né? Que são as pessoas que fazem suas doações recorrentes. Né? Muito obrigada a todos aqui da mesa presente. Mas eu quero fazer em especial a 3 pessoas que estão aqui representando, e é por eles que nós existimos, né? A Ana Silvia, querida, a Belinha e a Beth Ribeiro. Obrigada, eu sei que não é fácil vocês estarem aqui. E para vocês que nós existimos. Ah, está chegando agora o Hernani. Obrigada, chegou na hora certa. Nós estamos fazendo uma homenagem. Muito obrigada. E gostaria também de homenagear o meu marido, Fábio Carvalho, que não pôde estar aqui presente, mas está em casa. Né? De coração, ele está aqui, né, conosco, com o meu filho, com os amigos que nós temos aqui também presentes. Muito obrigada a todos. Então, é uma honra muito grande estar à frente da associação, né, esses 3 anos, e que amanhã se renovam por mais 3, que eu falei... Porque eu comentei até com o Jorge, falei, olha, eu vou continuar, porque eu acho que o que eu queria fazer ainda não consegui, não alcançou, mas nós estamos no caminho certo. E acho que agora, na renovação, mais pessoas estamos trazendo, acho que nós estamos crescendo, estamos mais do que no caminho certo. Né? Então, eu vou continuar com mais 3 anos. Né? O Rogério, também o vice-presidente, não pôde estar aqui presente, mas está
presente através do seu Arthur, que é o pai dele, e o irmão, o Marcelo. Então, nós vamos continuar, né, e a maioria do Conselho também está dando continuidade e estamos trazendo novas pessoas também para integrar esse grupo. Então, obrigada a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre a associação, né, para aqueles que ainda não conhecem toda a nossa trajetória. Será que eu vou saber usar? Mas não adianta, eu vou ficar apontando para lá. Não, para lá. É só para você ir mudando o slide. Tá, o problema é que eu não enxergo daqui. Esse é o problema. Eu não percebi esse detalhe. Daqui até ali. Quer o notebook? Tem aí fácil? Quer a minha lente? Não adianta, eu estou com esse óculos, eu não enxergo lá. Esse óculos é para perto, de longe eu até enxergo bem. Pede Mas para não o ali. Pedro, Lina, pode pedir para o Pedro, ele vai passando, se você quiser. Eu deixei o óculos na mão. Não tem pressa. Mas eu vou então fazendo na curtição. Você pega o notebook, peraí. E falo aqui, pronto. Cris, não vai precisar, obrigada. A gente fica na mão. Então, a esclerose, como acho que a maioria já sabe, é uma doença rara, né? Mas cada dia mais as pessoas são diagnosticadas, até porque, com essa divulgação, com esse trabalho que a gente faz, que é um dos grandes desafios, que é divulgar a doença, né? Para que ela seja conhecida, até mesmo nos meios médicos, né? Principalmente, para que mais pessoas consigam ser diagnosticadas mais rapidamente e mais rapidamente elas possam nos procurar, né, para que possamos acolher ela, orientar da melhor forma, porque, como eu falei, é uma doença que não tem cura, mas ela consegue dar uma vida com qualidade aos pacientes, né? E é isso que nós precisamos orientar. Qual é o melhor tratamento, como fazer esse tratamento, os profissionais voluntários da procura, fonoaudiólogos, fisioterapeutas motores, fisioterapeutas respiratórios, nutricionistas, né? Vários outros profissionais, é uma equipe multidisciplinar que o paciente precisa para ele ter essa vida com qualidade, com dignidade. E é isso que nós lutamos, né? Além de ter uma vida com dignidade, nós lutamos para que seja conhecida, que seja divulgada. E esse é um grande trabalho que hoje a Alesp, através da deputada Carla Morando, está fazendo aqui por nós. Muito obrigada, realmente é um grande agradecimento, você não tem noção da dimensão que isso tem para todos nós, né? Então, é uma doença degenerativa, progressiva, não afeta, né, o ouvido, a sensibilidade. Muitas pessoas acham assim, será que ele está me ouvindo? Ele está me ouvindo? Eu falei, está te ouvindo perfeitamente. Né? É uma mente, como diz o Rick Ribeiro, um paciente, é uma mente presa dentro de um corpo, porque você vai perdendo os seus movimentos, né? Todos os movimentos voluntários do seu corpo, né? Ele pode atingir qualquer tipo de pessoa, não tem um perfil definido, né? Então, simplesmente, você, né, digamos assim, não vou dizer escolhido, mas você, por alguma razão, ao longo da sua vida, você tem um gene que ele automaticamente ele é multiplicado erradamente. E isso começa, então, a promover essa doença. Isso para os pacientes de ELA esporádica, que é mais ou menos em torno de 90% a 93%. De 10% a 7% é ELA familiar. Tá? Vai passando de geração para geração. Então, é uma doença, como a gente diz, silenciosa, né? Ela chega quando você menos espera. Você está cheio de planos, cheio de vida, né? Muitas vezes é diagnosticado ainda jovem, e aquilo meio que ceifa todos os seus projetos, né? E é isso que a gente entra na associação, conversando e acolhendo os pacientes, dizendo que siga com seus projetos. Foi assim que eu fui ensinada através do Dr. Acari, né, um grande médico, né, também especial, né, porque ele é especialista na doença, né, e uma pessoa também extremamente humana. E ele ensinou ao Fábio, ele foi determinante quando nós tivemos a consulta com ele, e ele falou, siga a sua vida, do que você vai morrer, ninguém sabe. Então, vá, continue seus planos, continue seus projetos, isso é muito importante, né? Então, principalmente porque a mente ela não é afetada.
a mente do paciente ela fica inteira, né? Então, você pode, através de tecnologias, graças a Deus, temos tecnologias assistivas que permitem o paciente se comunicar, o paciente ter autonomia através dos olhos, que é a única coisa que, no final, resta para eles, né? E, algumas vezes, também os olhos, a vista é afetada. Mas é mais raro ainda. Mas o paciente ele pode escrever um livro, como foi o caso do Fábio, de 486 páginas. Pode escrever, pode fazer compras, pode fazer e-mails, WhatsApp, tudo, né? Então, é uma coisa extremamente interessante, e esse é um dos papéis da associação na hora de dar todas as orientações, né? Então, é isso. Passa, Pedro. Eu não sei aqui. Isso. No mundo, a ela, como eu falei, cerca de 10% ela é familiar e 90% ela é esporádica, tá? Ela é considerada ainda rara, porque tem uma relação de 2 pacientes por 100 mil habitantes por ano, né? A incidência é entre 6 e 10 pessoas em cada 100 mil pessoas, né? Estima-se, no mundo, estima-se de 300 a 400 mil pacientes de ELA. Não existe um estudo epidemiológico ainda sobre isso, nem no Brasil e nem no mundo como um todo. Em alguns países, sim, né? Existe uma leve predominância no sexo masculino, né? Assim como pessoas acima de 50 anos. Mas, hoje, a gente vê muitos casos, né, de jovens, às vezes com 18, 20, 30 anos, sendo diagnosticados, né? Em média, a sobrevida é de 3 a 5 anos, né? Até mesmo, muitas vezes, essa estatística por desconhecimento no tratamento. Então, nós vemos muitos pacientes, às vezes, com menos de 1 ano, e nós vemos muitos pacientes com muito mais, como nós temos aqui, né, exemplos de pessoas com muito mais de 5 anos com a doença, né? Pessoas que seguem sua vida, né, tendo projetos, fazendo seus planos, vivendo. Pode passar. Isso. No Brasil, não tem um estudo, como eu já falei, epidemiológico, e estima-se, né, de 13 a 15 mil pessoas, pacientes de ELA, no Brasil, né, fora as famílias que são afetadas diretamente, né? O SUS, hoje, o Sistema Único de Saúde, ele fornece gratuitamente o BiPAP, né, um aparelho, um ventilador bilevel, né, muito conhecido como BiPAP, e fornece também o Riluzol, que é o único medicamento há quase 30 anos, há 20 e tantos anos, que foi descoberto, né, e que prolonga a vida do paciente de 3 a 6 meses. Né? Então, os únicos fornecimentos do SUS. Hoje, nós estamos pleiteando, na quarta-feira, que foi o Dia Mundial da ELA, dia 21, nós estivemos, junto com outras associações, no Congresso Nacional, pleiteando nos... Ah, tá bom. Tá. Pleiteando a inclusão do ventilador de suporte à vida, que é um ventilador com mais parâmetros, com mais capacidade, para os pacientes, à medida que a doença vai avançando e ele precisa desse aparelho, desse ventilador, ele fica dependente 24 horas. E também de um outro aparelho chamado assistente de tosse, que é um aparelho que remove a secreção que o paciente tem e ele vai perdendo, ele perde a capacidade de tossir. Então, nós estamos pleiteando isso junto ao SUS, a inclusão na mesma portaria que hoje tem o BiPAP. Por ser uma doença rara, né, e pouco conhecida pela população e também pela área de saúde, acaba gerando muitos erros. A gente vê muitos óbitos, né, por erros médicos, né, porque, como eu falei, ela não tem um perfil. Então, ela pega todo tipo de paciente e em qualquer religião. Então, muitas vezes, é uma cidadezinha pequena, desconhecida, onde o médico que tem é um médico clínico geral e não conhece aquela doença e acaba tratando de forma errada. Isso, então, é um grande desafio da gente, fazer com que essa doença se torne conhecida,
também nos meios médicos para que esses erros não diminuam, né, cada vez mais. Pode passar, já ia passar. Não, passei. Então, aqui é um exemplo de pessoas com ela que nós queremos homenagear, né, a pacientes que hoje vivem. Eu gostaria de citar aqui essa que está mais ou menos no meio, embaixo do para eles, né, de azul, é a Maria Lúcia Wood Saldanha, uma paciente de Curitiba, e que ela hoje escreve, não tem mais nenhum movimento, e ela escreve no jornal uma vez por semana, né, no Jornal do Comércio de Curitiba. Recentemente, ela voltou de uma viagem de navio, que era o sonho dela, com um filho que tinha se formado pela Marinha, e voltou de uma viagem para a Holanda. Ela foi com ele, fez uma arrecadação, né, ela não tinha condições, conseguiu, viajou, foi, voltou, e deu tudo certo. Isso é uma forma de mostrar que você pode ter vida com ela. Você não precisa ficar acamado dentro, né? Você já está preso dentro do seu corpo, você ainda ficar preso dentro da cama, no seu quarto, na sua casa, não precisa, né? Mas, para isso, precisa de orientação, para isso, precisa de recursos, né? E é isso que nós tentamos. A ela, né, a Procura. Né? A Procura, hoje, com 10 anos, né, de fundação, tem como missão promover, tá, como eu já falei algumas vezes aqui, a assistência social, né, com informações, com orientações, com o cuidado e o acolhimento, não só aos pacientes, mas também aos familiares que sofrem, né? Eles não têm a doença, mas sofrem com a doença, né? Além de capacitar, nós temos cursos de capacitação de familiares e de profissionais também cuidadores dos pacientes. Temos uma sede que foi inaugurada em novembro de 2019, na Vila Clementino, mas atendemos o Brasil todo, né? Hoje nós temos a diretoria executiva, o conselho de administração, o conselho fiscal e o comitê científico, que é onde nós discutimos todos os casos ou situações, pesquisas, informações e notícias do que está acontecendo, né? Hoje, a associação ela participa da International Alliance of ALS, que é a Aliança Internacional de Associações de ELA, de todo o mundo, que possui mais de 40 associações, e, através deles, que nós recebemos constantemente informações do que está sendo feito no mundo em termos de pesquisa. E posso dizer que hoje temos muitas pesquisas sendo avançando, né, passando da fase 1 para 2, 2 para 3, algumas até já em fase de aprovação nos Estados Unidos pelo FDA, que é o equivalente à nossa Anvisa aqui no Brasil. Nós somos membros fundadores da UNELA, que é a União das Associações de ELA da América Latina, onde atuamos com os demais membros na troca de informações, de casos, né, e outros dados. E somos também membro fundador da FEBRA-Raras, a Federação Brasileira de Doenças Raras, que atua muito na parte de políticas públicas em defesa dos pacientes, tanto de ELA como de outras doenças raras. Estima-se em torno de 13 milhões de doenças raras no Brasil. Hoje temos vários parceiros comerciais, graças a Deus, que nos ajudam muito, tá? Temos a Resmed, pessoas aqui, representantes deles aqui, quero agradecer a presença deles, vocês fazem a diferença nesse mundo, tá? Muito obrigada, vocês fazem realmente a diferença através da associação, fazem nos ajudar pacientes de ELA. A nossa estrutura hoje, a Procura, ela trabalha com voluntários e sobrevive de doações de pessoas físicas e pequenas empresas jurídicas também, né? Não recebemos nenhuma verba governamental. Temos hoje 4 assistentes sociais e 3 estagiárias que atendem na sede ao Brasil todo, né? Uma equipe com 36 profissionais de saúde voluntários, né? Nosso agradecimento, eles atendem os pacientes mais carentes, às vezes por vídeo, às vezes presencialmente na associação, onde temos uma sala para atendimento. E temos 37 representantes em todo o Brasil, em alguns estados, em todos os estados, em alguns mais de um representante, né?
E esses representantes, eles dão suporte aos pacientes, aos familiares da região. Alguns são até representantes, são pacientes, alguns são familiares, alguns são profissionais de saúde. Todos os aparelhos que nós possuímos, né, que foram comprados ou foram doados, né, eles formam o ativo da associação. Eles são emprestados aos pacientes que necessitam, né, e que não conseguem tempo hábil pelos órgãos responsáveis, seja pelo SUS, seja pelos planos de saúde, né? Enquanto isso, a doença está avançando, muitas vezes é recusado através do pedido médico, e o paciente tem que entrar através da Defensoria Pública solicitando. E, enquanto isso, a doença avança, nós precisamos emprestar esses aparelhos. Não é suficiente, muitas vezes temos fila de espera, né? Infelizmente, às vezes, o paciente não consegue ser contemplado a tempo, e é por isso que nós precisamos muito de doações, né? E é por isso que hoje nós estamos brigando para que esses aparelhos entrem na portaria que hoje já contempla o aparelho Bileva, o primeiro aparelho que o paciente começa a usar, né? Nós oferecemos cursos de capacitação aos cuidadores e aos profissionais de saúde, através dos nossos profissionais de saúde voluntários da Procura, tá? E onde eles orientam o melhor tratamento, a melhor forma, porque é uma parte, ela tem particularidades, né, muito grandes no tratamento. Não é todo tipo de exercício físico que o paciente pode fazer. Não é todo tipo de exercício respiratório que o paciente pode fazer. Muitas vezes, o profissional de saúde não conhece as particularidades da doença e faz o paciente fazer exercícios que vão, na verdade, acelerar a progressão. Então, é por isso que nós precisamos orientar bem, né, esses pacientes. Tivemos várias campanhas, como o Jorge já falou, né? Ela ficou muito conhecida em 2014, através do balde de gelo, onde a associação conseguiu arrecadar R$500 mil, mais de R$500 mil, que foi muito importante para a compra inicial dos aparelhos, tá? E, com isso, o número de participantes do grupo da associação cresceu bastante, cerca de 400%. Foi um tema, na época, mais buscado nas redes sociais, né? E essa campanha do balde de gelo marcou o início de uma conscientização maior sobre ela, né? Sobre os cuidados especiais. Foi quando começou, realmente, as pessoas, quem não conhecia, a conhecer um pouco. Tivemos várias outras campanhas, né, como rifas, que é da onde a gente consegue recursos, né, além dos nossos anjos, como chamamos os anjos da procura, que são as doações recorrentes mensais, né, jantares beneficentes, né, como a Beth já fez para a gente antes da pandemia, a venda do livro do Fábio, que já arrecadamos praticamente quase R$500 mil, né, para a procura desde 2019, quando ele lançou o livro. A venda do livro da Maria Lúcia Ude Saldanha, né, também, e ela lançou o segundo livro em junho do ano passado. O livro dela chama A Vida é Bela, Como Viver com Ela. Campanhas que nós fizemos para trazer os aparelhos, né, de comunicação assistiva, que eu comentei, que dão autonomia e um pouco de vida ao paciente, né. Fizemos recentemente, no dia 18 de junho, em comemoração ao Dia Mundial da ELA, uma campanha que a gente chamou de motociata, né, sem nenhuma alusão política, né, mas a motociata, porque tudo começou porque o Fábio é um motociclista. E, no ano passado, num evento que teve de moto em Interlagos, que terminou ontem, inclusive foi de quinta a sexta, tivemos a ideia de fazermos, nos 10 anos da Procura, esse evento. E fizemos, né, conseguimos, junto com a Abrela, outra associação de ela, que tinha também um paciente, também motociclista, que a irmã faz parte do conselho, a Mona Lisa Manzato, e o paciente é o Júnior Manzato. Juntamos nós duas e fizemos um grande rebuliço na cidade de São Paulo, no domingo, dia 18, né? Um evento que começou na Praça Charles Miller, e de lá saiu a motociata em toda Marginal até a Ponte Estaiada. Paramos a Ponte Estaiada por 30 minutos e depois voltamos, né? Foi um movimento para chamar a atenção pela conscientização que a doença existe. Então, quero muito agradecer também a presença do Dr. Maurício,
né, delegado-geral, que nos permitiu, que nos deu todo o apoio e que trouxe também outros órgãos públicos, como a CET, também que nos ajudou muito nesse evento. Né. Tivemos cerca de 300 motos, mais ou menos, cerca de umas 500 pessoas, porque outras pessoas, né, nesse evento. E tivemos, como eu falei, essa participação também, nós participamos, a Procura participou para divulgar no meio do mundo do motociclismo essa doença, né, que tivemos esse evento, o Festival de Interlagos, né, e que nós tivemos também, a Procura fez parte, o livro do Fábio fez parte. Com essas arrecadações todas, a Procura consegue comprar esses aparelhos que os clientes necessitam, né? Que são os ventiladores de suporte à vida, são os assistentes de tosse, são os ventiladores conhecidos como BIPAPs, ambus, máscaras, né? E isso faz com que a gente possa ajudar os pacientes. Então, hoje, a Procura possui vários ativos, que são esses aparelhos, né? Recebemos doações também, às vezes de notebook, que nós emprestamos, porque, para fazer a comunicação, o paciente precisa de ter um notebook para se comunicar, e aí algumas pessoas fazem essa doação. E a gente, então, empresta para que ele possa, né, ter essa autonomia de se comunicar. Hoje, nós possuímos já está em 210 aparelhos, quando foi feito isso aqui, estava 206, dividido em todos esses aparelhos que eu mencionei, né? E o TOB com o notebook também. Temos 106 TOBs, que são aparelhos que nós trazemos dos Estados Unidos, e os notebooks que nós temos doados ou comprados. A associação ela tem uma grande força na rede social, isso faz com que ela tenha uma penetração muito forte em todo o Brasil, em lugares que não conseguimos atingir, né? Então, nós temos hoje mais de 28 mil pessoas no grupo de Facebook, mais de 19 mil inscritos no nosso canal do YouTube, com mais de 1 milhão de visualizações. No Instagram, temos mais de 24 mil seguidores, né? E na nossa fanpage também mais de 26 mil seguidores. Para esse ano, nós temos sempre, esse e os demais anos, sempre o objetivo de atender cada vez mais pessoas, para orientarmos da melhor forma, fazermos mais projetos de capacitação, né, junto aos profissionais, principalmente os intensivistas nos hospitais, porque recebem e, muitas vezes, desconhecem a doença, a particularidade da doença, e acaba levando o paciente a óbito, né? Continuar o projeto que nós começamos no ano passado de visitas aos pacientes, né, dando apoio e ver a condição e ver em que mais podemos ajudar. Organizar o 8º simpósio anual, que será esse ano, no dia 6 e 7 de outubro. Tá? Então, nós já começamos a organização. E a nossa participação no 34º Simpósio Internacional de ELA, através da Aliança Internacional que somos membros. Esse ano vai ser na Suíça, vai ser em Basel, não é isso? Basel, não sei falar, Basel. Né? Enfim, então, para aqueles que quiserem nos ajudar, nos procurem, né? Aqui são os dados de como fazer as doações, a ajuda à associação. Nós temos o nosso site também, que tem isso, que é procuradaela.org.br. Né? Lá as pessoas podem tanto adquirir os livros do Fábio, quanto da Maria Lúcia, quanto fazer suas doações. Tá? Quero agradecer a todos, muito obrigada. Tá? E continuamos todos juntos, porque, como a gente sempre fala, nós juntos somos muito mais fortes. Obrigada. Bom, pelo adiantado da hora, eu não vou poder dar a oportunidade de todos falarem, lamento, mas eu vou convidar, então, a nossa primeira fundadora aqui, que fez parte da fundação, da associação, a senhora Sandra. Por favor, tenha a palavra. Bom dia a todos. Em nome do meu esposo José de Jesus, eu agradeço ao convite. E a deputada Carla Morano, né? Só para lembrar que, para nós, é vital esse momento
porque abre o espaço público para o povo, e a gente nunca pode esquecer disso. Nunca. Porque foi através das aberturas de portas da Câmara Federal que chegamos aqui. Nós chegamos aqui, todos nós, que participamos da criação da Procura, né? Literalmente um parto coletivo, né? O Jorge, para mim são esses os nomes, tá, gente? É o Jorge, a Cris, a Andresa, Fernando, José, eu e a Alessandra Dorsa. E o trabalho ele sempre foi coletivo, literalmente desde o começo, porque a gente, como bem lembrou o Jorge, né, o Abdala, a gente não pode esquecer de como as coisas começam, né? Se nós estamos aqui hoje, é porque existiram outras associações, em outros momentos, com outras finalidades, embora coesas em suas finalidades, mistas em suas atividades, e foi por meio de ver como eles trabalhavam e entender melhor as nossas necessidades que a Procura foi criada. Ela não foi criada para ser ímpar, ela não foi criada para separar, ela foi criada para somar. Né? Então, é sempre bem importante a gente colocar que ela é mais um entre todas essas outras entidades que sempre participaram, porque começou essa pauta da ela no evento sobre doenças raras, com o diferencial que, enquanto as outras doenças raras requerem medicações de bilhões aos cofres públicos, nós precisamos de cuidado. E cuidar a gente não compra no mercado. A gente precisa da Tamara qualificada, a gente precisa de 1000 fisioterapeutas qualificados para lidar com esses pacientes, né? E tudo isso é um investimento para a vida toda, do profissional também. Não é uma coisa fácil, porque cuidar dá trabalho. Cuidar, diferente de medicar, é um processo diário. E é enquanto durar a vida. O medicamento, quantos pacientes de ela não deixam de tomar o medicamento por N motivos, ou até porque ele não quer mais tomar? Já a atividade multiprofissional, ela é fundamental a vida inteira. Então, agradeço a Élica, a Ana Lúcia, a Vânia, em nome de todos os outros da Abrela, por nos fazer chegar aqui hoje. Se a Procura tem 10 anos, ela espelhou em vocês, no trabalho de vocês, e tanto que vocês, né, continuam o trabalho de uma outra forma, nessa outra vertente, né? Que o grande legado da Procura nesses 10 anos, Lina, Jorge e todos nós que estamos aqui, o grande legado foi divulgar a ela de uma forma diferente, que não gosto de versão, que essa palavra está desgastada, né? A vertente do paciente, do cuidar, de quem cuida, do familiar. Então, uma abordagem mais, eu diria, de dentro para fora, e não de fora para dentro, e isso faz muita diferença. Em Brasília, nós temos uma situação diferente, e assim isso também vale para quando a gente criar políticas públicas. A gente tem um problema gravíssimo no Brasil, é que cada lugar tem uma política diferente, né? Mas, ao mesmo tempo, até que essa política se torne nacional, vale a pena copiar o que, às vezes, funciona, né? A gente vai mudando ali e vai qualificando. Em Brasília, o paciente de ela não é regulado. Ele não é regulado. Ele vai direto no local, justamente, Lina, para a gente poder ganhar tempo, que o paciente dela ele precisa desse tempo. Então, ele tem uma legislação específica que lista algumas doenças, justamente de evolução rápida, irreversíveis, incapacitantes, que têm um perfil semelhante ao da ela, e essas pessoas vão direto nesse local, onde já tem um matriciamento, que é distribuir essas pessoas para o que elas precisam. Se precisa no SARA, já vai para o SARA, se precisa fazer um exame, já encaminha. Então, a gente ganha bastante tempo. Então, essas ações elas são divulgadas até no site, no grupo da Procura também tem sobre essa legislação, que é reduzir o tempo de diagnóstico, né? Que facilita o acesso, principalmente essas coisas bem básicas que a Alina falou, sobre dieta enteral, algum procedimento, né? Infelizmente, essa maldita polissonografia antes de pedir um BIPAP, né? Que a gente não conseguiu tirar isso ainda, né? Para colocar uma coisa mais eficiente. E sobre insumos básicos para quem está do lado de lá, mas para quem está ali é vital, tipo fralda. Ai, mas fralda... sim, fralda custa muito dinheiro, tá? Muito dinheiro. Então, e a dieta também. Sobre a dieta, eu penso diferente depois de 17 anos
Então, ela tem um alto custo, ela provoca é uma das doenças que provoca o maior empobrecimento das famílias, porque quando um adulto está com a doença, quando ele começa a realmente ter os sinais da doença, o diagnóstico, normalmente ele já está bastante debilitado. Ou ele vai ser aposentado precocemente, ou ele vai sair do mercado do trabalho. De qualquer forma, vai ter uma queda dupla na renda, porque vai ficar ele afastado, vai ter aquela perda ali, vai ter que pagar alguém para cuidar dele, ou a esposa dele vai ter que deixar de trabalhar. Então, essas questões sociais são bastante relevantes, principalmente para as mulheres. Tá? As mulheres elas sofrem de um impacto muito grande com essa situação. E a Mara Gabrilli ela tem um projeto, um PL em andamento sobre isso. O IPEA ele tem uma pesquisa sobre a Previdência Social. Ela é pouco conhecida, eu só fiquei sabendo dela porque eu fui escrever um conteúdo sobre esse assunto. Eles estudaram a Previdência Social em vários lugares do mundo. No Japão, por exemplo, se um adulto tem um casal e um adulto ficou doente, então a esposa vai cuidar dele, ela pode deixar o trabalho e ela vai ser remunerada como se fosse, sei lá, como se fosse um auxílio, desses auxílios básicos que o governo... tipo um BPC, uma coisa assim. É um valor relativamente baixo, só que essa mulher, esse adulto, vai continuar contribuindo para a Previdência até que cesse esse momento da vida dele. É a morte? Pode ser. É contratar um cuidador? Pode ser. É a institucionalização do paciente? Pode ser. Mas, assim, enquanto perdurar essa atividade, essa pessoa continua contribuindo para a Previdência. E, quando ela voltar ao mercado do trabalho, né, a Andresa é advogada e sabe muito bem disso, né, as demandas que tem no grupo sobre isso, ela vai ser reintegrada à Previdência, ou seja, não vai existir esse espaço sem contribuição, porque muita gente... Eu cheguei a conhecer várias pessoas atualmente que não sabiam que, dependendo do tempo da contribuição da pessoa que morreu, ela não vai receber aquele benefício a vida inteira. Ele vai diminuir, né, Andresa? Ou vai cessar, dependendo da situação. Então, são essas questões sociais que têm um impacto importante. Eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da valorização do profissional e também da qualificação, porque a gente sofre, é muito triste, em 2023, quem chegou um pouco começo dos anos 2000 e 2005, a gente conviver com os mesmos problemas. É inadmissível numa UTI, um intensivista com 10 anos de UTI, falar: mas ele tem que sair do respirador. Meu senhor, o senhor não sabe nem o que o senhor está falando. Né? Então, é muito triste isso ainda existir em capitais. E isso existe todo dia, isso aconteceu a semana passada. A qualificação que tanto a Alina quanto o Abdala falaram, né, é super importante. Mas... é duro o que eu vou dizer, mas enquanto o familiar não entender que isso é importante, isso tem que estar introspectado na cabeça do familiar. Enquanto não existir essa conscientização que isso é vital, vão continuar morrendo dentro da UTI. Vão continuar. Na UTI, não vence quem tem mais voz, vence quem tem mais vez. E isso é informação, isso é qualificação. Não adianta nada a Alessandra Dorcia ficar 10 horas por dia ensinando tudo, porque eu sou cobrada, tá, Abdala? Em 2023 eu sou cobrada, porque a Alessandra só ensinou para mim, tá? Eu ia a Goiânia de carro com o José e voltava no mesmo dia. Então, assim, aproveitem a oportunidade de todos os profissionais de saúde. Todos. Todo profissional qualificado. E, se em algum momento quiser falar de novo, ouça. Tenha olhos e ouvidos para ouvir e aprender. Porque a vida do lado de cá é dura. É muito dura. E você só vence, não se chega aqui sem estudar, sem batalhar. Né? Dá trabalho, mas a gente consegue. Em relação a gente não pode também viver num país, numa situação de saúde, onde quem sabe mais tem mais, quem sabe menos tem menos, e quem não sabe nada não tem nada. Isso é injusto, né? Injusto com
com a política pública de saúde, injusto com o paciente, injusto com todos, porque, enquanto a gente é jovem, nem tão jovem assim, né? Mas a gente tem energia para isso ainda, só que isso vai sugando a nossa energia. Isso vai deixando a gente num nível de estresse que a gente não sabe até quando suporta. As políticas públicas do paciente de alta complexidade, elas precisam ser implementadas em âmbito nacional. Em âmbito nacional, justamente para a gente não ter essa diferença tão grande. Eu só gostaria... Eu fiz aqui um AEIOU do paciente, tá? O acolhimento. O acolhimento é o direito de conviver em sociedade, direito de participar, direito de ser ouvido, de ser respeitado. O E é a empatia. Queremos um olhar humanizado. O I, de igualdade, em receber informação e tratamento. O O, a oportunidade. Oportunidade de fazer as minhas escolhas. De escolher quem eu quero que cuide de mim. De escolher se eu quero ir, se eu quero ficar, se eu quero participar, se eu não quero. E o U é a urgência. A urgência e que minhas necessidades sejam atendidas, né? E que a gente não seja como aquela crônica do Otto Lara Rezende, da Vista Cansada, né? Se alguém lhe perguntar o que é que você vê no seu caminho, você não sabe. De tanto que você vê, você não vê. Nossos olhos se gastam no dia a dia, opacos, e é por aí que se instala no coração o monstro da indiferença. Que nós não sejamos indiferentes a essa realidade. Obrigada. Obrigada, Sandra. Suas palavras são muito importantes. A gente vive isso no dia a dia, né? Hoje é aniversário da Procura, um dia tão importante, e a gente ouvindo as mesmas coisas do que tínhamos lá atrás, os mesmos problemas. Por mais que as associações elas se revezem e elas catequizem as pessoas, nós somos prova disso. Esse mês participamos de 4 eventos, inclusive dia 21, a Sandra e outros profissionais participaram da solenidade em Brasília, fazendo pedidos em favor dos pacientes, para que se tomem providências, para que surjam novas políticas públicas para um melhor atendimento do paciente com ela, né? Então, com tudo que se faz, esse tipo de comunicação, de divulgação, ainda assim, nós não conseguimos conseguir atingir, né, 100% das pessoas que gostaríamos. E aí, de repente, nós precisamos e já estamos tentando nos planejar para um trabalho educativo um pouco mais intenso, mas é tudo muito planejado. E agora, né, então, vamos prosseguir. Eu gostaria, então, de, nesse dia de aniversário, né, que é muito importante para todos nós, para vocês que estão aqui, que fazem parte da nossa história, porque eu também agora faço parte da história da Procura, então é nossa, é minha, é de vocês, né? Então, nós queremos aqui aproveitar essa oportunidade que a deputada nos abriu aqui, para homenagear pessoas que são muito importantes para a história da ELA, para a história da Procura. Por isso, foram convidadas. Alguns não puderam estar aqui conosco, mas os que estiverem, nós vamos agora, então, passar a homenagear, porque são pessoas, né, que, durante esses 10 anos de associação, dedicaram o seu tempo à nossa causa, suor, amor, e, em outras palavras, né, são pessoas que, nesses 10 anos, vestiram a camisa da associação, da Procura, e trabalharam todos os dias para que aquela sementinha que começou lá atrás, em 2013, se tornasse realidade e se tornasse o que é hoje. E nós somos muito gratos a todos vocês que estão aqui e que serão homenageados também. E agora, então, eu vou pedir para a nobre deputada entregar algumas placas de homenagem e, na sequência, também homenagearemos outras pessoas com medalhas. Então, vamos lá. Agora, nós vamos entregar a placa, primeiramente, para o senhor Jorge Abdala. O Jorge, ele é
como um pai da associação, né? Ele é o pai. E até hoje ele está aqui, né, num trabalho voluntário e absolutamente dedicado para que essa associação continuasse a funcionar, para que ela crescesse. Então, eu sei que ele nunca vai nos deixar, né? E ele, mais do que ninguém, merece essa honraria toda. Muito obrigada. Lina. Então, aproveitando também que foi o aniversário dele, né? É o aniversário dele. Eu não havia dado os parabéns ainda, vexame. Bom, agora, vamos lá. A nossa presidente vai receber também esta homenagem. É uma pessoa que tem contribuído muito. Uma honra para nós tê-la como nossa presidente. Tem feito um trabalho maravilhoso que dignifica o nome da Procura e também o Fábio, seu esposo, né? Muito obrigada, Lina. E agora eu gostaria aqui de chamar nosso querido Felipe Pádua, filho da Lina, porque essa placa vai para o nosso querido Fábio, que vocês... Vocês ouviram um pouco da história dele. Ele realmente, o tempo todo, tem contribuído para a sustentabilidade da associação e também para a divulgação, porque o livro dele é também uma forma de divulgação da AELA, da Procura, e também, além da sustentabilidade que ele nos traz, é uma honra para nós que ele esteja conosco. Muito obrigada pela contribuição do Fábio. E pode fazer um rodinho? Agora, então, nós vamos passar a entrega das medalhas. Então, cada membro da mesa pode fazer a entrega de uma. Eu vou chamar, acho que poderia começar pela Sandra fazendo a entrega e depois viria para cá, ok? Então, tem algumas pessoas que não estão presentes, nós vamos citar o nome, mas a pessoa não irá receber aqui, nós vamos enviar. Então, a doutora Alessandra Dorsa, ela foi homenageada, mas não pôde estar conosco. E agora, a nossa homenagem para Alexandra Zafir, que será recebida pela nossa querida Beth Zafir, sua mãe. Obrigada, Beth. Obrigada, Beth, por estar conosco, acreditar na nossa causa, junto com a Alexandra. Agora será entregue para a doutora Ana Lúcia Magalhães Chiappetta, por sua enorme contribuição como profissional. Nós agradecemos pelo carinho de sempre, do seu trabalho voluntário. Agora, a Ana Silvia, a doutora Ana Silvia. Oi? Ana Lúcia já foi. Ana Silvia. Ela também faz parte da história da associação. Ana Silvia, além de paciente, lógico, ela também é advogada. Não tem que ir lá, né? Deixa eu ficar aqui, né? Eu tô morrendo de frio de pé. Vou ficar de pé. Agora eu gostaria, então, de convidar
a Cris para entregar as próximas medalhas. Algumas. Por favor, Cris, entrega da medalha para a Andresa, nossa diretora jurídica. Obrigada. Agora ainda a Cris. Vou pedir que a Cris entregue para o senhor Arthur Cabreira. Desde sempre fazendo parte da nossa história. Agora eu vou pedir para a Lina fazer a entrega. Desculpe, Andresa. Doutora Andresa, fazer a entrega para a Daniela Morgan, nossa profissional também da psicologia. Obrigada por sua contribuição, Dani. Ainda, Andresa, por favor, você vai fazer uma gentileza, você vai entregar para mim. Obrigada por me entregar, Andresa. Adorei receber. Obrigada pelo presente, pelo prêmio. E eu gostaria aqui só de fazer uma parte. Eu não sei se as meninas... a Luzinete, agradecer a Luzinete, a Priscila, que não está aqui, né? Mas compartilhar esse meu prêmio com as meninas que nos ajudam na associação. Obrigada. Bom, e agora eu vou pedir para a Lina, a nossa presidente, a Michele está presente, a esposa do Fábio? Aí, Michele, então vamos lá. A Michele vai receber em nome do Fábio Correia, que foi nosso paciente, jogador de futebol. E ele já não está mais conosco, mas ela veio aqui representando. E ela também tem feito um trabalho bem bacana no local onde ela atua, lá na cidade dela. Muito obrigada, Michele. A Michele de Poá. Mais uma agora. Chama o Felipe. Tá. Nesse momento, a Lina ainda entrega para a Giane. Não? O Fábio. O Felipe, por favor. Verdade. Desculpem a falha. Então, o Felipe, filho da Lina, vai receber a medalha em nome do Fábio, nosso grande padrinho. Obrigada, Felipe. Obrigada. Obrigada, Fábio. E agora, então, a Lina vai entregar para a Giane, nossa querida colaboradora desde o início também. Bom, agora eu vou convidar a deputada Carla para fazer algumas entregas também, por favor. A Jennifer não conseguiu vir mesmo, não é? Então, eu vou passar agora, pedir que a deputada entregue este prêmio para nosso querido Jorge Abdala, o doutor Jorge Abdala.
Obrigada. Parabéns, parabéns 1000 vezes. Agora, eu vou pedir, então, para a deputada entregar para a Sandra o prêmio do José Leda, nosso querido José Leda. Sandra o representando. Eles dois que fizeram parte da fundação da associação. Muito obrigada. Agora vou pedir para a deputada entregar para a nossa presidente, Lina, a sua medalha também. Então, vamos lá. Eu vou ter que dar uma aceleradinha aqui. Vou chamar aqui o Júnior, que é familiar da Silvânia, para receber em nome dela a medalha, por favor. Muito alta, senão eu tomo bronca. Eu vou pedir para o Jorge, pode ser, Jorge, fazer a entrega. A Silvânia é uma diretora nossa também e é paciente também da esclerose lateral e faz parte da nossa história. Veio alguém por parte do Marcelo Farinelli? Não, né? Não. Então, eu vou pedir ainda para o Jorge fazer a entrega para o Marcelo Salgado. Uma homenagem singela. Ele que nos ajuda aí nas redes sociais. O herói. E Nosso herói. Quem que falta? Tamara? vou pedir, então, para o Jorge também fazer a entrega para o senhor Arthur, que vai receber em nome do Rogério. Que também é nosso diretor e contribui muito para o crescimento da associação. Ainda o Jorge fará a entrega para a Sandra. Já foi. Os dois presidentes. Por favor, Sandra, você também está recebendo uma homenagem. Agora vou convidar o senhor Arthur para fazer a entrega da homenagem à nossa querida Tamara Elisa. Ela não está aqui? Tá. Olha! O senhor Arthur vai fazer a entrega para a nossa querida Simone Holzapfel, que eu achei que não estava aqui. Uhul! Simone é muito querida. Ela pouco aparece, mas muito faz. E agora, seu Arthur? Vou pedir para o seu Arthur entregar para a Cris que recebe em nome de Vera Cristina Saliba Abdala. Parabéns. Desde o início, trabalhando com a gente. E vai permanecer aqui, porque ela agora vai receber das mãos do senhor Arthur também a homenagem para a dona Vera Lígia Bussabi Saliba.
Nossa, Arthur. que também nos ajuda o tempo todo. Mais uma vez, muito obrigada. Esqueci de alguém, gente? Tá tudo certo agora? Tem os ausentes, mas depois a gente vai enviar. Isso, os ausentes nós vamos enviar pelo correio. E agora, a deputada Carla havia solicitado a palavra. Antes do encerramento? Posso falar? Eu posso falar antes? Pode, pode. Pode? Só um minutinho. Mas eu vou junto? Tá acabando? Ele é uma horinha, tá morrendo de frio. Uma minha, uma do Rogério, né? A Érica fugiu. Quero agradecer. Aqui, umas flores representando. Você sabe que girassol é... Girassol é o símbolo da procura. Então, muito obrigada por tudo. Obrigada. Muito obrigada, deputada. Muito obrigada a todos que estão aqui. Então, agora, nesse momento, finalmente, iremos, primeiramente, agradecer a todos vocês que estiveram aqui e vamos, para comemorar essa data, vamos agora para Salão dos Espelhos. As meninas vão direcionar vocês para um coquetel que nós vamos realizar ali, para confraternizar também, comemorar esse horário. E, antes disso, a deputada vai fazer uma breve palavrinha. Bem rapidinho. Élica, muito obrigada. Obrigada a todos aqui presentes. Quero deixar aqui, já estive conversando com a Lina, dizer que nós estaremos junto com 2 assessores que cuidam de todas as nossas emendas parlamentares, tanto o Neto quanto a Carla. A gente está colocando à disposição o gabinete para estar auxiliando a entidade para poder começar a receber recursos advindos tanto do governo do Estado quanto também do governo federal. No que for necessário, a gente vai estar auxiliando e orientando toda a busca dessa documentação e a gente possa aí, iniciar um novo momento também de emendas parlamentares na associação. Conte com a gente. Muito obrigada por essa honra. Eu vou pedir só para a mesa fazer uma fotografia antes do encerramento, por favor. E depois, então, nós vamos nos dirigir ao Salão dos Espelhos para comemorar essa data gostosa. E já vou antecipadamente agradecendo a todos, um a um, pela presença, pelo carinho de vocês, porque vocês não estão aqui pelo coquetel, vocês estão aqui por nós, e isso é muito gratificante para todos nós. Muito obrigada. E agora sim, damos por encerrada esse ato solene. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo.